A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou a Caterine. E eu sou a Ana Sofia. E nós estamos aqui para dar início à nossa aula de hoje, da nossa revista Grandes Cartas para Nós. Então, pegue a revista, pegue a Bíblia. E hoje o tema da nossa lição é a poderosa mensagem da carta aos Hebreus. E a Ana Sofia vai orar para nós começarmos a nossa aula. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, te agradeço, Pai, por mais uma aula, Deus. Pai, eu peço para que todos possam prestar atenção na aula, que nós possamos aprender tudo que os nossos professores irão falar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. E a mensagem de hoje é: porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar o pecado, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. E o nosso texto bíblico hoje é na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Então, vamos para o Espada Afiada. Quem será que vai achar primeiro? Eu acho que sou eu, hein? Sofia está me desafiando. Quem achar primeiro, coloca aí no chat, tá? Mas nós duas aqui vamos concorrer agora. Quem vai achar primeiro o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Lembrando, pessoal, aos nossos visitantes, que a nossa Bíblia devocional, ela não fica na mesma ordem que talvez a Bíblia de vocês. Então, por isso, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Vamos lá? Vamos. 1, 2, 3. Hebreus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vou achar primeiro. Hebreus 10, 1. Eu acho que eu que vou achar primeiro. Achei! Não acredito. No nosso devocional, ele está na página... Cadê o número da página? 1248. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Glória a Deus, eu venci! Amém. Não acredito. E falando um pouquinho só, antes de chamarmos os professores que vão dar a aula para nós, eu estava aqui pensando. Jesus se ofereceu uma única vez para perdoar os nossos pecados. Mas se nós vivêssemos hoje lá no tempo da lei, como seria? Cada pecado que a gente comete, ter que oferecer um sacrifício. Quantas vezes por dia você ia ter que ir lá oferecer um sacrifício, hein, Sofia? Meu Deus, muitas vezes. Eu também. Então vamos para a aula, para a gente poder entender como tudo acontece agora. E você é o nosso convidado a continuar conosco. Tchau, tchau. A paz do Senhor, adolescentes. Bom dia. Eu sou o presbítero Adriano. Eu sou o Gustavo. E nessa manhã nós iremos estudar a nossa lição, a lição de número 3. E tem em mãos a nossa revista. O tema dessa mensagem, dessa lição é a poderosa mensagem da carta aos Hebreus. Então, vamos iniciar. Tenha nas suas mãos a revista. Eu queria iniciar falando algo para vocês, adolescentes. Vocês sabiam que no período ali, o povo de Deus, eles sacrificavam animais para que os seus pecados fossem perdoados? Eles faziam isso porque eles estavam seguindo a lei que Deus deu a Moisés. E esses sacrifícios, eles apontavam para algo futuro, aquilo que viria acontecer, que era o Filho de Deus. Jesus, ele ia vir ao mundo, e Jesus, ele se entregou, como sacrifício para promover redenção para os nossos pecados. Então, nessa lição, nós vamos ver o quê? Nós vamos estudar o capítulo 10, que nós lemos aqui no livro de Hebreus, onde o autor e nós juntamente nós vamos refletir sobre a grande obra da redenção de Jesus que ele fez ali na cruz. Então, o nosso ponto 1, vamos participar?
nós vamos estar falando do ponto 1, que é o sacrifício de Cristo é eficaz. No ponto 2 vai ser o sacrifício de Cristo foi único. E o ponto 3, o sacrifício de Cristo nos dá acesso à presença de Deus. Justamente. Então, começando no ponto 1, o sacrifício de Cristo é eficaz. Quando vem à mente de vocês o tempo da lei, o período da lei, qual é a definição que vocês têm sobre isso? O que vem à mente de vocês? O que é o tempo da lei? Vou colocar 5 segundos aí na tela para vocês. É isso mesmo. O tempo da lei é o tempo que abrange o tempo de Moisés ao tempo de Jesus. Esse período, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos que está escrito em Êxodo 20. Né? E esse período, né, essa lei vai até o tempo de Jesus, né, lá na frente, muitos anos depois. E essa lei ela foi feita para que o relacionamento entre o povo e Deus fosse estabelecido. Entende? Então, o povo ele precisava obedecer os mandamentos, precisava cumprir todos eles, para que eles pudessem estar limpos diante de Deus. Entende? Naquela época da lei, existia o tabernáculo, né? E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo, no Santo dos Santos, pegava um cordeiro de 1 ano, um novilho de 1 ano, sem defeito, sem mancha, para que sacrificasse esse cordeiro, né, para que o pecado do povo fosse perdoado, né? Então, tem uma aplicação, né, que quando o povo levava o cordeiro até o sacerdote, eles colocavam a mão na cabeça do cordeiro, transferindo a culpa. Tipo, o pecado que estava em mim, eu coloco sobre o cordeiro, e o cordeiro vai ser morto para que meu pecado fosse perdoado. Ok, até aí? Então, essa lei, né, esse rito, né, que eles tinham de matar um cordeiro, né, para perdoar os pecados, não é algo que ia ser duradouro, que não ia vir até os dias de hoje. Era algo temporário que ia levar a algo futuro. Né? Isso é um caminho, né, para algo que ia acontecer mais na frente, né, que nós vamos citar aqui de acordo com a lição for ocorrendo. Né? Então, a lei, o sacrifício, aqui no tempo de Moisés, era algo temporário para indicar algo futuro, né? E o pecado, né, tipo, quando eles degolavam o cordeiro, não que o cordeiro perdoava os pecados, mas fazia com que o povo lembrasse que eles necessitavam de Deus e necessitavam estar purificados. Entende? Então, quando eles levam lá, a Bíblia fala, né, que o touro de bodes, de cordeiros, não poderia, né, pagar o preço, né, substituir o pecado da pessoa, né, da humanidade. Entende? Somente uma pessoa poderia fazer isso, que acontecerá lá na frente. Entende? Mas o cordeiro não perdoava o pecado. Fazia com que o povo se lembrasse que precisava de Deus e precisava se purificar dos seus pecados. Uma observação aqui é que, você falou, é que o animal ele tinha que ser perfeito, né? Não podia ter nenhuma mancha, nenhuma sequela. Né? Então, havia toda uma ordem, né? um mandamento a ser seguido. E o segundo ponto, é muito interessante frisar, é que na antiga aliança, os sacrifícios, né, igual você falou do sangue de bodes, de touros, eles não conseguiam remover, né, o pecado do povo e nem purificar o pecador. Então, nós precisamos ter em mente o seguinte, que somente o sacrifício de Cristo é eficaz, nem o outro. Somente o sacrifício de Cristo é eficaz para purificar o pecador e remover a nossa culpa e promover uma mente pura e limpa. Né? Esse já dá até continuação, um prosseguimento ao segundo tópico, que fala justamente, acompanha com a gente, adolescente, que o sacrifício de Cristo, além de ser eficaz, ele também é um sacrifício único. Foi somente um, que a lição vai falar que o sacrifício de Cristo é único, ele foi o último sacrifício e ele foi definitivo. Né? Eu gostaria de ler com vocês a declaração de fé das Assembleias de Deus, que quando trata justamente desse assunto, que ela vai falar assim, a declaração de fé das Assembleias de Deus no capítulo 5, sobre as obras de Cristo. Ao falar sobre a morte de Cristo, diz o seguinte: morte vicária,
significa morte substitutiva, né? Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento fundamenta-se na ideia de substituição. E essa transferência da culpa do pecador para a vítima simbolizava pela imposição de mãos, igual o Gustavo acabou de falar, né, sobre a cabeça do animal. Então, a gente precisa lembrar, né? Vocês lembram o que ele falou sobre a questão do sacrifício no tempo da lei? Né? O ofertante, né, igual ele falou, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e ali ele transferia. E quando ele estava com a mão na cabeça do animal, ele transferia os pecados e o sacerdote degolava o animal. Né? Então, nós vamos ver que o animal levava a culpa das pessoas e tudo isso eram sombras, ele apontava justamente para Cristo. Na nova aliança, quem deveria morrer era eu, era você, Gustavo, era você, adolescente. A morte era substitutiva ao sacrifício. Quem deveria morrer, a culpa era minha, ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Seria como se, da mesma forma como quando o sacerdote ali, o povo colocava a mão sobre a cabeça do animal, da oferta, é como se todo mundo, quando Cristo foi crucificado, como se fosse toda a humanidade colocasse a mão e transferindo todo o nosso pecado. E a palavra fala que ele levou, eu gostaria de compartilhar o texto em Isaías 53:7, que vai dizer justamente o seguinte: e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, quando nós, em nossos pecados, nós confessamos a Cristo, porque ali na cruz, como eu disse, a gente transfere, quando Deus olha para Cristo na cruz, ele vê o nosso pecado, as nossas enfermidades. Então, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Por isso, nós dizemos o seguinte, que no nome de Jesus, ou melhor, no sangue de Jesus, tem poder para curar, para libertar e para salvar. Então, antes de nós aceitarmos a Cristo, Deus olhava para nós e via o nosso pecado. Nós não éramos aceitos diante de Deus. Mas agora, quando nós aceitamos a Jesus, né, Deus olha para nós e já não enxerga mais o nosso pecado, ele enxerga a justiça de Cristo. Então, nessa graça substitutiva, quando eu confesso Cristo como meu Salvador, primeiro, né, Deus pega a minha culpa e coloca na conta de Cristo. E pega a justiça de Cristo e coloca na minha conta. Olha que graça maravilhosa, não é verdade? Então, como eu falei, mas agora, quando Deus olha, quando eu confesso a Jesus e confesso Ele como meu Salvador e confesso os meus pecados a Ele, adolescente, quando você entrega diante de Deus e confessa cada pecado, Deus já não olha mais. E Cristo entra em cena e fala: Pai, perdoa, porque eu paguei o preço por Ele. Não é verdade? Isso. E são muitos os benefícios, né, que essa morte de cruz, né, que Jesus tomou nosso lugar, traz. Né? São muitos os benefícios. E nós vamos entrar no ponto 3 agora, né, que o sacrifício de Cristo nos dá acesso à presença de Deus. Além da salvação, né, que nós recebemos, né, que é o maior presente que nós poderíamos receber, também nos dá acesso a Deus para que todos os dias eu possa ser perdoado dos meus pecados. Verdade. Né, no início da lição, nós falamos aqui que uma vez por ano, um sacerdote ele ia lá, tipo assim, no lugar do povo. Tipo, o povo pedia para que o sacerdote fosse lá dentro do tabernáculo para pedir perdão pelos seus pecados. Show? Mas quando Cristo morre na cruz, né, que a sombra, né, se cumpre, né, que nós falamos lá, que a lei era a sombra de algo que ia vir na frente, que foi Jesus. Né, Jesus morrendo, ele nos deu acesso ao Pai. Perfeito. Quando Jesus dá o último suspiro, dá o último grito, o véu do templo se rasga. Os santos dos santos, o véu que vai do alto ao chão, ele se rasga e nos dá acesso à presença de Deus. Né? E isso foi aberto o caminho, né, para que nós possamos ter perdão dos nossos pecados.
que nós possamos usufruir da presença de Deus e ser transformado por ela. Nós podemos hoje entrar na presença com ousadia, entrar com ousadia no trono da graça. O que é entrar com ousadia no trono da graça? É você entrar com fé, sabendo que Deus vai te responder e vai ouvir suas orações. Entrar com ousadia no trono da graça é usufruir de um benefício que Deus te deu para ser transformado por sua presença. Entende? Hoje nós temos uma rica oportunidade de estar entrando na presença de Deus. Hoje não precisa ter um cordeiro, um animal morto, para que nós possamos nos conectar com Deus. O sacrifício, como nós falamos, ele foi único, e esse sacrifício, a morte de Cristo, como nós falamos, ele nos dá liberdade. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele nos exorta em dizer, além de nos mantermos leais e obedientes àquele que nos salvou, a Cristo, que demonstrou ali na cruz um amor sem igual, uma maior prova de amor por nós, ele nos fala o seguinte, que ele nos relembra, de que a caminhada na fé também, ela não precisa ser solitária, porque hoje, como foi dito, nós temos um acesso direto ao Pai. Hoje, às vezes nós erramos, nós podemos orar imediatamente ao Senhor, nos colocarmos de joelho, através da oração. Não precisa esperar um ano. Não espere ficar um ano acumulando pecado, o coração sendo cauterizado pelo pecado, e às vezes comemorando o aniversário do pecado, porque chegar todo dia ali, todo ano, comemorando aquele pecado ali. Então, nós temos essa liberdade de estarmos diante de Deus em todos os momentos. E Deus, com certeza, nosso Deus, ele é onipresente, ele está aqui, ele está acompanhando cada um que está nos assistindo agora também. E a carta nos exorta também a não abandonar as nossas congregações locais, porque necessitamos de congregar, como é o costume de alguns, como a palavra diz, que abandonam suas congregações. E que devemos também, adolescente, animar uns aos outros para estarmos diante de Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão na escola, no trabalho, na rua, em meio aos nossos parentes. Então, nós precisamos compartilhar essa obra tão graciosa que Cristo fez na cruz do Calvário. E se você não pratica, você não entra diante da presença de Deus, que foi um benefício que Jesus te deu, você comete pecado fazendo isso. Justamente. Então, resumindo, a gente já caminhando, por que todas essas observâncias? Nós fomos puxar desde o primeiro ponto para cá, vimos como que o sacrifício de Cristo fez e faz toda a diferença até os nossos dias, porque nós, vocês, nós aguardamos o dia tão esperado em que Cristo vai voltar. Ele morreu, pagou um preço por nossos pecados, para que um dia nós pudéssemos estar com Ele. E, nesta hora, nós vamos entrar num momento especial, antes de concluirmos a nossa lição. É o momento das nossas ofertas, os nossos dízimos. Queremos lembrar também que vocês podem ter liberdade, não se sinta constrangido em contribuir. Nós também temos um projeto, a Amanda vai colocar aí na tela no nosso espaço. Nós estamos orando a Deus para que possamos conquistar esse espaço para a glória e honra do nome do nosso Senhor, que são os 1000 valentes. Quero convidar você, se você sentir no coração, de estar participando conosco dessa grande obra. Deus tem tudo e Ele conta com cada um de nós. Amanda, pode colocar aí o louvor? Haverá um dia que a terra se abalará. Clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra.
Amém, glória a Deus. Deus abençoe cada oferta que foi entregue à casa do Senhor agora. Mas nós vamos concluir ainda a lição. Eu queria que você abrisse sua revista e lesse comigo a conclusão. A salvação conquistada por Jesus Cristo na cruz é a maior e mais importante bênção que existe. Hoje você tem paz com Deus, porque o sangue de Cristo purificou você de todo o pecado. Amém. Você não pode entrar na presença de Deus agora, onde você está. Nós podemos usufruir dessa presença em todos os momentos, como já foi citado. E você que não aceitou a Jesus ainda, você que estava vivendo uma vida de pecado, está vivendo nas suas paixões a vida, né, ficou todos esses anos, né, sem pedir perdão a Deus pelos seus pecados, estava afastada, eu quero te convidar hoje a aceitar Jesus. Mas existe um questionamento dentro de nós, mas eu preciso me consertar primeiro para que eu possa voltar para a igreja, porque isso é algo muito sério. Isso realmente, mas você não precisa se consertar, porque você só vai se conseguir consertar com Cristo a partir do momento que você se entregar a Ele. Existem dois caminhos, existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Se você estiver debaixo do poder, né, das trevas, você nunca irá vencer os seus pecados, as suas falhas. Você nunca irá conseguir vencer. Mas a partir do momento que você sair do reino das trevas e ir para o reino da luz, ali você terá Cristo. Ali o seu pecado será transferido para a cruz de Cristo. O sangue de Jesus será derramado sobre você e as bênçãos de Deus, que é a salvação, estará dentro de você e a esperança será gerada dentro de você. E você terá a oportunidade de morar no céu com Cristo. Há um lar preparado. Em João 14, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. É por Jesus que você vai para o céu. É por Jesus que você vai ao Pai. Nós só temos a intimidade com Deus. Nós só temos o acesso à presença de Deus porque Jesus veio primeiro. Ele é o caminho. E então, eu quero te convidar nesta manhã, você que nunca aceitou a Cristo, ou você que já está afastado dos caminhos tem alguns anos, algum tempo, ou tem estado dentro da casa de Deus, mas tem vivido uma vida, né, como se não fosse, não tem dado testemunho como cristão. Eu quero convidar você a aceitar Jesus novamente no seu coração. Você precisa aceitar Cristo agora mesmo. Então, caminhando para o final, nós vamos orar. Sim. Orar apresentando a cada vida dos adolescentes essa lição, essa aula que o Senhor nos proporcionou. Vamos orar? Amém. Bendito Deus, nós te louvamos por esse dia, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de conhecer mais a Tua palavra. Eu oro, Senhor, nessa hora por cada adolescente que está nos ouvindo, cada irmão, cada irmã. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade em cada coração, que a Tua palavra, Senhor, possa dar frutos, e, Senhor, que vidas possam se render a Ti, que eles possam reconhecer que somente através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, nós, a igreja do Senhor, temos a esperança de que um dia o Senhor voltará para buscar o Teu povo. Eu rogo por cada vida, Senhor, que ainda não Te conhece, que elas possam se render a Ti e entregar suas vidas ao Senhor. Eu oro, Te agradeço por essa manhã, por esse dia tão abençoado que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, adolescentes. Fica com Deus. Amém. Amém. Pai do Senhor.